Olá, aqui quem fala é Michele Camargo, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. E no vídeo de hoje a gente vai dar continuidade à nossa série de estática dentro de vetores de forças. E a gente vai aprofundar um pouco mais sobre força em vetor cartesiano tridimensional, né? Então eu estou expressando as forças, a força que é tridimensional, através, né, do vetor cartesiano que a gente já começou a comentar já em vídeos anteriores. Mas antes disso, gostaria de te convidar a curtir esse vídeo, compartilhar esse vídeo e se inscrever no nosso canal. E se porventura os nossos vídeos são relevantes para você, você também pode nos ajudar se tornando membro do nosso canal. Como membro, além de nos ajudar, você também tem acesso a materiais exclusivos. E eu também deixo um link na descrição do vídeo, aonde você pode acessar todos os nossos grupos, redes sociais e por aí vai. Se tiver interesse, né, fica aí o convite. Bom, sem mais delongas, né? Vamos então aqui ao exercício. Então determine a intensidade e os ângulos de direção coordenados da força resultante que atua sobre o anel da figura. Bom, o que acontece é o seguinte, né? A maior dificuldade que nós temos quando é tridimensional é para a gente poder fazer as projeções e tudo mais, né? Essa é a parte mais chatinha, na minha opinião, de fazer. Eu, particularmente, tenho uma certa dificuldade de representar isso na forma de desenhos, né? Mas é só mesmo fazendo, quanto mais você fizer, melhor será. E como eu tenho falado, né, a notação vetorial cartesiana, ela vai facilitar os cálculos, principalmente quando você utiliza calculadoras, né? Então é claro que a gente vai fazer em alguns casos, né, as contas na mão, vamos dizer assim, mas depois eu vou mostrar também como fazer na calculadora de maneira bem rapidinha, né? Bom, o que nós temos aqui, né? O vetor F1, ele, embora está escrito aqui, ele tem duas componentes. Por quê? Ele só está projetado no eixo z, y, e não tem componentes no eixo de x, né? Mas o ideal nessas situações, para não correr o risco de você errar, é colocar 0 i, chapéu, mais 60j, chapéu, e mais 80k, chapéu. Por quê? Porque é para você não esquecer e somar, né? Acabar não somando coisas erradas, né? Então, aqui em newtons, né? Enquanto que o F2, ele vai ser igual a 50 I chapéu menos 100 J chapéu mais 100 K chapéu. Aqui em, na verdade é quilonewton, eu coloquei só newton. Quilonewton e quilonewton. Bom, ele quer a força resultante. A força resultante, se eu quiser calcular aqui, por isso eu vou escrever aqui de baixo justamente para te mostrar por que eu estou insistindo que acaba sendo mais fácil fazer essa anotação. Então vai ficar 0. Você vai somar I com I, J com J, K com K. Então 0 com 50 dá 50. 50 I chapéu. 60 menos 100 menos 40 J chapéu. 80 com 100 mais 180 K chapéu. Isso aqui em quilonewton. Só isso? Só isso. Essa aqui é a força resultante com as suas componentes. Significa que eu vou ter uma componentezinha aqui em X, uma componentezinha em Y e uma componentezinha em Z. Nesse caso aqui, na verdade, o Y é negativo, é para baixo. O Y, na verdade, não para baixo aqui é o Z, né? Mas por esse lado, nesse caso seria para esse lado aqui, né? Acabei fazendo aqui no vácuo, né? Então seria dessa forma. E quando eu faço, neste caso aqui, né? As projeções, se eu for fazer, né? Y e tudo mais, eu vou ter, né? Somando isso, eu vou ter um vetor, né? Eu não estou sabendo desenhar aqui, né? Mas eu vou ter um vetor no espaço aqui, né? Então é isso que eu estou te falando, que embora a gente às vezes acabe tendo dificuldade para desenhar isso, né? O vetor posição fica mais fácil de entender, na verdade, né? Depois a gente vai falar dele também. Mas no final das contas eu vou ter uma força aqui que vai ter, né? Eu tenho que te traçar aqui, né? Eu vou ter uma força resultante aqui, a força resultante. E essa força resultante, ela está no espaço, né? Ela está no espaço geral. Estou tendo dificuldade para desenhar aqui, eu não vou ficar insistindo, não. Bom, e daí, né? Para eu encontrar a força resultante vai ser a raiz de 50 ao quadrado mais menos 40 ao quadrado
mais 180 ao quadrado. Só isso? É, só isso. Então, força resultante vai ser igual, pegando aqui a calculadora, eu tenho sempre mostrado isso, né? Esse aplicativo aqui chama Droid 48, para quem não tá sem grana, né? Você pode utilizar ele e, ter a calculadora programável, né? 50, 2 ao quadrado, 40, 2 ao quadrado, 180, 2 ao quadrado, mais, raiz. Então eu tenho que o valor da força resultante, botando aqui, é 191, praticamente zero, né? Zero aqui, kilonewtons. Uma outra vantagem que eu tenho mostrado, né? Eu vou fazer de novo aqui os valores, né? Deixa eu só voltar na tela aqui. Então, eu vou mostrar para vocês como que é rápido, né? Eu digito 50 espaço, tá aqui, 50 espaço. Depois eu digito 40. Posso até colocar 40 menos espaço, tá aqui, ó. Depois 180 espaço, tá ali. Eu clico aqui em vetor, aí abre isso aqui. Vou lá em V3, transformei já para um vetor. Eu aperto ABS e ele me dá o valor, 191. Veja que o valor coincide, né? O primeiro eu fiz a conta normal e o segundo eu fiz a conta aqui na calculadora. Então, se você quer fazer cálculos rápidos, você faz usando essa calculadora, esse aplicativo, né? É melhor do que uma calculadora só científica, né? Ela é tipo programável. Então, é claro que ter a calculadora é muito melhor, né? Mas fazer, né, esse somatório se torna bem mais simples de fazer na calculadora quando a gente precisar. Bom, agora, para que a gente possa identificar realmente as forças, né, a força em cada eixo, eu preciso achar quais são os ângulos, né? Então, se eu for olhar aqui no desenho, eu vou ter um ângulo aqui em relação ao eixo X, eu vou ter um ângulo em relação ao eixo Y e vou ter um ângulo em relação ao eixo X, ao eixo Z, aliás, né? E o que que a gente vê, né? A gente vai ver que esses ângulos, posso chamar aqui de alfa, beta e gama, né? Ou melhor, beta seria o Y e o gama seria o mais, não que pode ser, na verdade você pode chamar do que você quiser, né? Mas o mais utilizado, né? Alfa, beta e gama, né? Então, o que que a gente tem, né? A gente tem as componentes já foram dadas aqui pela força resultante. Então, a gente tem que o cosseno de alfa vai ser o que? Vai ser o valor correspondente à força Fx dividido por F. Então, nesse caso, a gente já tem o F, nesse caso o FR, né? A gente já tem o FR, já tem o Fx. Então, quanto que dá isso, né? Se a gente for olhar lá, 50 dividido por 191. Então, daqui a gente tem que o alfa, que é o ângulo em relação ao eixo x, vai ser, vou até escrever aqui na frente, né? Vai ser o arco, não escrever aqui mesmo, o arco cosseno de 50 dividido por 191. Então, daqui a gente tira aqui alfa. Então, 50, 191, divide e tiro o arco cosseno, 74,82, 74,82 graus. Só para deixar claro, né, isso aqui em relação ao eixo X. Bom, da mesma forma, a gente vai ter cosseno beta, que vai ser a força Y dividido pela força resultante. Neste caso, eu tenho menos 40 dividido por 191. Então, beta vai ser igual ao arco cosseno de menos 40, dividido por 191. 191,0, só para manter, né, as coerências. Então, daqui a gente tira que beta vai ser igual
40 menos 191 divide e o arco cosseno. Então, tenho 102 graus, 0,1 aproximadamente, né? 0,1 graus. E por fim, o gama, então só para deixar claro, né, que esse aqui é em relação ao eixo Y. E por fim, o gama, cosseno gama, aliás, vai ser igual a força Z, componente Z, dividido pela força resultante. Então, a força Z, olha aqui, ó, 180, dividido por 191. Consequentemente, gama vai ser o arco cosseno de 180 dividido por 191. Dessa forma, gama vai ser igual a 180, 191 divide e faço o arco cosseno. Então, eu tenho um ângulo de 19, eu tenho que colocar duas casas decimais? Posso colocar duas. 54 graus em relação ao eixo Z. Agora eu tenho, com isso eu tenho todas as informações que eu preciso. Qual é o módulo da força, quais são as componentes x, y, z e quais são os ângulos relacionados a cada um desses eixos. Então, qual que é o macete aqui quando você vai fazer a parte tridimensional? Eu confesso que eu tenho dificuldade para fazer a parte de desenho, né? Por isso que eu estou tentando fazer aqui, mas acho que não está sendo muito legal. Então, o que você tem que entender, né? Qual é a relação que você tem? Você tem a relação com cosseno. Então, as forças resultantes, né, as forças das componentes, elas estão relacionadas com a força total, com a força resultante, estão relacionadas através do cosseno. Então, lembrando que é o cosseno que você vai usar os ângulos, né, de cada um desses eixos, né, que identificam a posição da força, você faz através do cosseno, como a gente acabou de fazer aqui. E como eu disse, né, fazer essa anotação vetorial, né, em JK ou X, Y, Z chapéu, né, vai facilitar na hora de quando você tem várias forças tridimensionais, e vocês vão ver isso nos exercícios, quando a gente for calcular momento e por aí vai, né? Beleza, pessoal? Um abraço e a gente se vê no próximo vídeo.